Olá! Você já sentiu sua mente pesada, quase como um campo de batalha, e tudo o que você mais deseja é paz? Talvez você tente orar, mas os pensamentos intrusivos não deixam você se concentrar, ou tenta dormir e eles simplesmente não param, roubando seu sono. Muitos dias, parece que a mente virou um labirinto sem saída. E se eu disser a palavra perdão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Para muitos é por favor, isso não hoje. Você não sabe o que eu passei esta semana. Eu entendo perfeitamente essa reação. No momento em que falamos em perdão, é natural ligar isso à dor mais profunda, aquela ferida que ainda sangra, e muitas vezes não estamos com o menor humor para enfrentar isso. É por essa razão que esta mensagem será entregue com a maior ternura e compreensão. Não estamos aqui para julgar, mas para libertar. Este vídeo chegou até você não é por acaso. Vou te guiar por 7 passos simples, mas incrivelmente profundos, para que você encontre a paz real na mente e na alma. Mesmo quando a ideia de perdoar parece impossível, se você aplicar o que vamos aprender hoje com sinceridade e coragem, algo fundamental em sua vida começará a mudar. Assista até o final. Esta pode ser a resposta de oração que você estava esperando, a chave para destravar a sua liberdade. 1. Compreenda a natureza do perdão. Um mandamento absoluto, não uma reconciliação forçada. Vamos ao nosso primeiro e fundamental passo. Compreenda a natureza do perdão, que é um mandamento absoluto, mas a reconciliação não é uma obrigação forçada. Ao ouvir perdão, muitos associam isso a um presente injusto que precisam dar àqueles que mais os feriram. Surge a sensação de que, ao perdoar, você valida o que fizeram, dizendo que está tudo bem, ou que será obrigado a manter convivência com quem te causou dor. Essa percepção é um dos maiores bloqueios, mas a verdade libertadora que a palavra de Deus revela é que o perdão é sim um mandamento absoluto de Deus. É uma diretriz para sua própria cura e liberdade interior. Contudo, a reconciliação não é um mandamento incondicional. Deus jamais o colocaria em uma posição onde você fosse obrigado a permanecer próximo de alguém que o usou, abusou, ou que continua a machucá-lo repetidamente. O perdão, em hipótese alguma, é um passe livre para que o outro continue ferindo. Você pode perdoar a ofensa, liberando-a de seu coração e cumprindo o mandamento divino, sem ser obrigado a reatar um relacionamento que continua tóxico ou perigoso. O perdão é uma escolha unilateral que você faz por si mesmo. A reconciliação, no entanto, exige arrependimento, mudança de comportamento e um ambiente seguro de ambas as partes. Entender essa distinção é o primeiro passo crucial para abraçar o perdão sem culpa ou medo de se expor novamente à dor. 2. Reconheça sua dor e o poder do acolhimento. O segundo passo é sobre sua própria experiência. Reconheça sua dor e descubra o poder do acolhimento. Antes mesmo de falarmos sobre como perdoar, precisamos olhar para dentro. Para muitos, a dor é tão avassaladora que se torna difícil até sair da cama. A ferida é real, o trauma é palpável, e a vontade de simplesmente superar parece impossível quando se está no meio do sofrimento. É vital que você saiba. Sinto muito pelo que você passou. Sinto muito pelo que disseram, pelo que não disseram, pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Sinto muito por terem te machucado, te roubado, te diminuído, te abusado de alguma forma. Sua dor é válida. O que aconteceu com você é terrível e nunca deveria ter acontecido. Muitas vezes, a cura começa não com o ato de perdoar o outro, mas com o acolhimento de sua própria dor. É um processo de permitir-se sentir o que precisa ser sentido, de reconhecer o peso que você tem carregado. Isso pode significar colocar em palavras, ou até mesmo em um papel, todas as memórias e sentimentos que te machucaram. Ao visualizar essa dor, você percebe o quão pesado tem sido seu fardo. O poder do acolhimento vem da validação. Muitas vezes, esperamos que a pessoa que nos feriu reconheça nossa dor, peça desculpas ou demonstre arrependimento para que possamos seguir em frente. Mas e se essa pessoa nunca o fizer? Você merece parar de sofrer por causa do que outra pessoa te fez. A cura não pode depender da ação de quem te causou a ferida. Você merece parar de sofrer. Esse é um ato de autocompaixão, um reconhecimento de que você é digno de paz, independentemente das ações de terceiros. Acolher sua dor é a alavanca para sua própria liberdade. 3. Entenda o perdão como escolha e provisão divina. Chegamos ao terceiro passo, fundamental para agir.
Entenda o perdão como uma escolha e uma provisão divina. Depois de reconhecer a dor, o próximo desafio é como, de fato, perdoar quando os sentimentos ainda gritam. O perdão pode parecer que você está dizendo que o que foi feito está tudo bem, ou que você nunca mais poderá processar a dor. Mas essa não é a verdade. O perdão não é um sentimento que surge espontaneamente. É uma decisão consciente, um ato de sua vontade. É dizer, eu me recuso a continuar sofrendo por causa do que me fizeram. Eu escolho perdoar. E isso é fincar uma estaca no chão, declarando que você não será mais refém do passado. E aqui entra a provisão divina. O perdão não é algo que você precisa conjurar de si mesmo, cerrando os dentes e forçando uma emoção que não existe. A palavra de Deus nos ensina que o perdão se origina em Deus. Ele flui de Deus para nós, e ao recebê-lo, somos convidados a cooperar com esse perdão, permitindo que ele flua através de nós para perdoar os outros. Essa é uma diferença crucial. Você não precisa sentir o perdão para perdoar. Você escolhe perdoar em obediência a um princípio divino, e os sentimentos de cura virão com o tempo. Como aplicar isso? Pense em suas feridas mais profundas. Identifique os fatos do que aconteceu. E então, em um ato de fé e obediência, declare: eu escolho perdoar esta pessoa pelo fato do que ela me fez. E adicione: e o que meus sentimentos ainda não permitirem, o sangue de Jesus certamente cobrirá. Esta declaração reconhece que sua vontade está agindo em obediência, mesmo que suas emoções ainda estejam em processo de cura. O perdão é a provisão de Deus para que possamos curar. É, na verdade, um presente divino para a nossa liberdade. 4. Pratique o perdão diário. Liberte-se das ofensas em pequenas doses. Nosso quarto passo nos convida a uma prática transformadora. Pratique o perdão diário. Liberte-se das ofensas em pequenas doses. É impressionante que, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, o perdão é um dos temas centrais. Ele nos instrui a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E ele reforça: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso sugere que o perdão não é um evento único para grandes traumas, mas uma prática contínua, uma oração diária, como o nosso pão de cada dia. Imagine se, ao acordar, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, você fizesse uma pré-liberação. Ou seja, você se dispõe a perdoar antecipadamente as pequenas e grandes tolices que podem surgir no seu dia. Que impacto isso teria? Quando alguém esbarrar na sua felicidade, talvez no trânsito, na fila do supermercado ou com uma palavra impensada, sua reação seria diferente. Ao invés de permitir que essa pequena ofensa sequestre seu dia e estrague seu humor, você pode pensar: vá em frente. Você é a pessoa pela qual eu orei esta manhã. Eu já te pré-perdoei e não vou carregar essa ofensa para estragar meu dia. Fazer do perdão parte de sua rotina diária, assim como comer, dormir e respirar, é um ato poderoso de autocuidado e proteção espiritual. Isso não significa que a dor nunca virá, mas que você terá ferramentas para não permitir que ela se enraize e se torne amargura. O perdão diário é uma blindagem para sua alma, protegendo-a das feridas cotidianas e mantendo seu coração livre e em paz. 5. Compreenda a conexão entre ira não tratada e ação do maligno. Nosso quinto passo é um alerta crucial. Compreenda a conexão entre a ira não tratada e a ação do maligno. A palavra de Deus nos adverte repetidamente sobre o perigo de não lidar com a raiva, a amargura e o ressentimento. Logo após a instrução de perdoar na oração do Pai Nosso, Jesus adiciona: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há um padrão em toda a Escritura, onde a raiva não atendida, amargura, ressentimento e desejos de vingança, há também uma vulnerabilidade à influência maligna. Em Gênesis, vemos Caim, após ter sua oferta desfavorecida, ficar muito irado. Deus o adverte: por que você está irado? Se você não fizer o que é certo, o pecado está à espreita à sua porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. A ira não tratada abriu uma porta para o pecado de assassinar seu irmão Abel. Paulo reforça isso em Efésios 4, 26, 27. Em sua ira, não peque. Não deixem que o sol se ponha enquanto vocês ainda estão irados e não deem lugar ao diabo. O texto continua:
pedindo para nos livrarmos de toda a amargura, ira e cólera, gritaria e calúnia. Isso não é um mero conselho, é uma instrução para proteger a sua alma. Pense nisso como deixar cair sangue em um corpo d'água. Isso atrai os tubarões. Da mesma forma, a raiva e a amargura não resolvidas criam um ambiente propício para que o mal se aproxime e o domine. Não queremos reduzir nossa vida às limitações de viver magoado. Viver preso à dor e remoer o que te feriu é permitir que o trauma te traumatize repetidamente. O perdão, por outro lado, é a ferramenta que Deus nos dá para fechar essa porta, para que possamos nos curar e viver em liberdade, vencendo o mal com o bem. 6. Entregue a justiça a Deus, o princípio da colheita e da vingança divina. O 6º passo aborda uma das maiores frustrações no processo de perdão. Entregue a justiça a Deus, o princípio da colheita e da vingança divina. É muito comum sentirmos amargura e revolta quando percebemos que a pessoa que nos feriu parece estar se safando, vivendo feliz enquanto lidamos com toda a dor e as consequências de suas ações. Essa sensação de impunidade pode reavivar a mágoa. No entanto, a palavra de Deus é clara e oferece uma perspectiva libertadora. Gálatas 6:7 adverte: Não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. Isso significa que, mesmo que você não veja a justiça sendo feita agora, ou da forma que você espera, há um princípio espiritual inabalável. Cada ação tem uma consequência. Quem semeia para a carne, colherá a destruição. Quem semeia para o espírito, colherá a vida eterna. Um exemplo poderoso é a história de Hamã, no livro de Ester. Ele tramou a destruição do povo judeu e construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas a justiça divina prevaleceu. Então enforcaram Hamã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Ester 7:10. Essa história ilustra que a justiça no tempo de Deus será feita, e frequentemente de uma maneira que revela a sua soberania. Romanos 12:19-21 instrui: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa passagem é um convite para você soltar o peso da vingança e da retribuição, entregando-o a Deus. Ele é o juiz justo e perfeito. Ao fazer isso, você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso não é passividade, mas uma estratégia espiritual para libertar seu coração da necessidade de retribuir, confiando que Deus fará a justiça perfeita no tempo e na forma dele. Sua paz não pode depender da punição do outro. 7. Cultive atos rebeldes de resiliência. Ressignifique seus eu não consigo para o nosso 7º e último passo, que é uma ponte para a sua nova vida. Cultive atos rebeldes de resiliência. Ressignifique seus eu não consigo. Mesmo depois de ter perdoado, as feridas do impacto do trauma ainda podem tentar te limitar. Você pode se pegar pensando: eu não consigo mais fazer isso. Eu não faço mais aquilo. Minha vida foi reduzida por causa do que me aconteceu. Os atos rebeldes de resiliência são ações intencionais que você toma para desafiar esses eu não consigo. Eles são uma forma de provar a si mesmo e ao inimigo da sua alma que o trauma pode ter alterado sua vida, mas não a arruinou. Não se trata de negar a dor que você suportou, mas de se recusar a permitir que essa dor continue te definindo e te limitando. Pense em pequenas ações diárias, onde você se depara com um eu não consigo por causa de algo que te feriu. Em vez de aceitar essa limitação, pergunte a si mesmo: mas e se eu pudesse? E se eu fizesse? E então, haja. Seja consertar algo que você achava que não conseguiria, seja tentar uma nova atividade que você pensava estar fora dos seus limites, ou simplesmente se permitir desfrutar de momentos de alegria sem culpa. Não importa o tamanho da ação, o que importa é a atitude de resistência. Esses atos são uma declaração de que você ainda tem muito para viver, que sua vida não será reduzida às cicatrizes do passado cada vez que você faz um eu consigo, onde antes havia um eu não consigo. Você está fortalecendo sua alma, recuperando o controle e provando para si mesmo sua capacidade de superação. Não dê ouvidos às palavras que te limitam. Você pode, e você vai, e você deve viver plenamente. Essa é a verdadeira resiliência, a prova de que o perdão te libertou para uma nova e gloriosa fase da sua vida.
Amigos, esses 7 passos que compartilhamos hoje não são uma fórmula mágica para eliminar a dor de sua vida, mas eles são muito mais valiosos. São sementes poderosas de paz, de esperança e de transformação. Se você aplicar cada um deles com sinceridade, com disciplina e com a fé em Deus, eu prometo, sua paz vai voltar. Talvez ela comece a surgir aos poucos, como um sopro suave de alívio, mas ela vai se solidificar e se tornar uma rocha inabalável dentro de você, uma paz que excede todo o entendimento. Você não precisa continuar preso nessa bagunça interna, nesse caos mental que rouba sua energia e sua alegria. Você pode ter paz, paz de verdade, aquela paz que vem do alto e que te sustenta em todas as circunstâncias. E se você quer aprender a interpretar a Bíblia com profundidade, eu indico o curso online Interpretação Bíblica, de Gênesis a Apocalipse. O link está na descrição. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou, por favor, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e siga o canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar em sua jornada de fé e crescimento. Sua nova vida, sua vida com mais paz e liberdade, começa com um único e corajoso passo de fé.